seguinte: a palavra profética, ela salva vidas. Quero terminar dessa maneira. Ela salva vidas. Ela salva a sua vida. A presente verdade salva a sua vida. Segundo o livro dos Reis, quero ler dois trechos aqui. O primeiro está no capítulo 6. O segundo no capítulo 7. No capítulo 6 nós temos uma história. O povo de Israel estava cercado de inimigos. Sempre foi, né? Sempre foi cercado de inimigos. E aqui diz assim, ó, versículo 8. O rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado. E assim se salvou, não uma nem duas vezes. Como se, veja só, o homem de Deus, quem era o homem de Deus no Antigo Testamento? Era o profeta. Nessa ocasião aqui, Deus estava usando um profeta. Seu nome era Eliseu. Irmãos, foi aquela presente verdade, foi o falar que Deus falou naquele momento que salvou a vida do povo. O profeta falou: não vá para aquele lugar. Por quê? Porque lá estarão acampados os inimigos. E qual foi a atitude do povo? Obedeceram. E não foram para aquele lugar. E o que aconteceu com eles? Se salvaram. Aí eu pergunto para vocês, a presente verdade salva ou não salva a nossa vida? Salva a nossa vida. E aí, agora para concluir a palavra de hoje. Depois desse episódio, nós temos uma cena de fome. A partir do versículo 24, nós vemos que a fome havia se instalado em Samaria. A fome era tanta, que houve alguém que deu a seguinte ideia. Olha só, versículo 28. Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá-me teu filho para que hoje o comamos e amanhã comemos o meu. Imagina o tamanho da fome. Isso aconteceu, está aqui na Bíblia. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 28. Então, o que eu quero dizer aqui, qual era o cenário? De muita fome. E aí o que aconteceu? Capítulo 7, versículo 1. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso. Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. O que sobrava nesse capitão aqui? Incredulidade. Era um capitão incrédulo, que não cria. Mas o profeta havia dito uma palavra: amanhã haverá comida. Irmãos, vamos crer na palavra que o Senhor tem falado para nós hoje. Amanhã haverá comida. Foi essa a palavra. E aí o versículo 3 diz: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de carros e de cavalos e ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava. Fugiram para salvar sua vida. Olha que cena, irmãos. Olha que cena. Quantas pessoas saíram para ir lá ver se tinha comida? Quantas? 4. E eram pessoas normais? 4 leprosos. 4 leprosos que decidiram crer na palavra de um profeta. E eles saíram. E o que os inimigos ouviram?
o ruído de cavalos, de um exército. Ontem saíram um bocado de leproso aqui, ó, para as ruas, para pregar o evangelho. Sabe o que o inimigo ouviu? Um exército saindo. Um exército saindo. Talvez alguns pensassem, isso não vai dar nada. Pessoas vieram para a reunião. Por quê? Porque creram na palavra e foram. Vou concluir aqui, a partir do versículo 16. Aí os leprosos foram, viram que não tinha perigo, não havia perigo, encontraram comida, voltaram, falaram para o rei e depois todo mundo foi lá para poder buscar comida. Estou só acelerando a história. Versículo 16. Então saiu o povo, saqueou o arraial dos Círios e assim se vendia um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo, segundo a palavra do Senhor. Dera a guarda ao rei. Dera o rei a guarda da porta ao capitão em cujo braço se apoiara, mas o povo o atropelou na porta e ele morreu. Como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descer a ele. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, vendeciam 2 alqueires de cevada por um ciclo e uma flor de farinha por um ciclo à porta de Samaria. Aquele capitão respondera ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso segundo essa palavra. Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou na porta e ele morreu. Irmãos, que a nossa história não termine dessa forma, um final trágico como esse. Esse homem aqui, na verdade, ele não morreu atropelado, ele morreu de incredulidade. Ele morreu quando ele não creu naquelas palavras. Irmãos, vamos crer na palavra do Senhor. Vamos nos apegar a essa presente verdade. Ela salva a nossa vida. Você crê nisso, irmãos? Ó Senhor Jesus,